Olha, muitas das maiores empresas que conhecemos hoje em dia começaram com uma ideia, por vezes até uma ideia bem simples. Só que, sejamos honestos, a parte mais difícil raramente é ter a ideia. O verdadeiro desafio é pegarmos nela e transformá-la num negócio a sério, que funcione e que seja sustentável. É precisamente nesse salto, do conceito para a realidade, que imensos projetos acabam por falhar, às vezes antes mesmo de terem a oportunidade de começar. E se calhar essa grande ideia já existe. Já anda aí a fervilhar na cabeça de quem tem o bichinho de empreender. Pode ser algo que resolve um problema muito específico, uma inovação que ninguém viu ou até algo que pode virar um mercado inteiro do avesso. É sem dúvida um ponto de partida fantástico. E é aqui que a coisa se complica. Como é que se passa de um simples "e se" para um plano de ação concreto, com pés e cabeça? Como é que se consegue convencer outras pessoas, sejam investidores, futuros parceiros ou até os primeiros colaboradores, de que esta ideia tem mesmo pernas para andar? A resposta, na verdade, está num documento absolutamente fundamental. Ok, vamos então mergulhar nisto. Pensa assim, ninguém começa a construir uma casa sem ter uma planta bem detalhada, pois não? Para um negócio, essa planta chama-se plano de negócios. É, no fundo, o projeto que dá estrutura, que dá uma direção e, muito importante, que dá credibilidade a uma visão. E a definição é mesmo esta. Não se trata de um mero exercício académico para ficar na gaveta. Pelo contrário, é um documento vivo, uma ferramenta que serve para organizar o pensamento e, claro, para defender a ideia perante outros. Ele não define apenas o destino final, mas também o caminho para lá chegar e, claro, com que meios. E isto é absolutamente crucial. Antes de ser uma ferramenta para mostrar aos outros, o plano de negócios é, antes de mais, uma ferramenta para quem empreende. Porquê? Porque força a uma análise disciplinada, obriga a olhar para a ideia de todos os ângulos possíveis e a antecipar problemas antes que eles se tornem problemas a sério. Portanto, na prática, a sua utilidade é imensa e variada. Internamente, funciona como um mapa, garantindo que toda a gente na equipa rema para o mesmo lado. Externamente, é a base para qualquer conversa séria sobre financiamento. No fundo, valida se a ideia pode em pé, identifica os perigos pelo caminho e, acima de tudo, traça um rumo claro. Muito bem, vamos avançar e perceber como é que isto se constrói. Antes de começarmos a falar de números, de dinheiro, temos de ser capazes de contar uma história. Uma história convincente. E essa história começa sempre no mesmo sítio, no mercado e na forma como vamos comunicar com ele. Esta analogia da arena é perfeita, não é? É aqui que a ação vai acontecer. Quem são os outros jogadores? Qual é o tamanho real desta arena? E, mais importante, quem é o público que assiste? A verdade é que, sem um conhecimento profundo do mercado, qualquer plano não passa de teoria. É preciso mesmo mergulhar nos dados, perceber os clientes e analisar a concorrência sem rodeios. Agora, atenção a este ponto, que é muito interessante. De onde é que veio a ideia? Surgiu porque se detectou um buraco no mercado, uma necessidade que ninguém estava a satisfazer? Sim, isso é market pull. Ou, pelo contrário, desenvolveu-se uma tecnologia incrível ou um produto inovador e agora procura-se um mercado para ele. Isso é product push. A estratégia de marketing vai ser radicalmente diferente. Num caso de market pull, a comunicação foca-se em dizer nós temos a solução para aquele problema que já existe. No product push, o trabalho é outro. Primeiro é preciso educar o mercado de que o problema existe para só depois apresentar a solução. E é aqui que a estratégia aterra na prática, através dos famosos 4 Ps de marketing. E eles estão todos ligados. Uma decisão sobre o preço, por exemplo, afeta imediatamente tudo o resto. Uma estratégia de desnatação, ou seja, um preço alto para capturar o máximo de valor, exige um produto premium, uma distribuição mais seletiva e uma comunicação focada em status. Por outro lado, uma estratégia de penetração, com preços baixos para ganhar cota de mercado rapidamente, pede o oposto, uma distribuição em massa e uma comunicação focada no volume e na acessibilidade. Pois bem, se a estratégia e o marketing são a história que contamos, a parte financeira é onde essa história é posta à prova. É o momento da verdade. É aqui que as palavras se transformam em números e a viabilidade do projeto tem de ser demonstrada com dados concretos. E chegamos talvez ao conceito mais vital para a sobrevivência de qualquer negócio, o fluxo de caixa, o famoso cash flow. Simplificando, é o controle de todo o dinheiro que entra e sai. Repare, uma empresa até pode ser lucrativa no papel, mas se não tiver dinheiro em caixa para pagar salários e fornecedores a tempo e horas, vai à falência. O cash flow é, literalmente, o oxigênio da empresa. E aqui temos um exemplo de como é que isto se parece na prática. Sem nos perdermos em pormenores técnicos, o que é importante ver aqui é como se consegue mapear a saúde financeira da operação principal. Ao cruzar as entradas e saídas ao longo do tempo, o mapa final mostra se a empresa vai ter liquidez para funcionar em cada mês, o que ajuda a evitar surpresas muito desagradáveis. Outro conceito-chave, o ponto de equilíbrio, ou break-even.
Basicamente, a pergunta é: qual o volume mínimo de vendas que precisamos de atingir para cobrir todos os nossos custos? Saber esse número é saber qual é a linha da meta para que o negócio se torne autossustentável. A partir desse ponto, cada venda extra começa a gerar lucro. E a lógica aqui é bastante direta. Um projeto que consegue atingir o seu ponto de equilíbrio depressa demonstra uma grande eficiência e, claro, um risco mais baixo. Agora, ponham-se no lugar do investidor. Isto é música para os seus ouvidos. Significa que o capital investido estará em risco durante menos tempo e que o retorno poderá começar a chegar muito mais depressa. Depois de toda esta viagem pela estratégia e pelas finanças, chegamos ao momento da verdade. O plano está completo, os números estão na mesa. E agora? O plano de negócios serve precisamente para nos levar a este ponto de decisão, que é crítico. Com todos os dados na mão, a equipa tem a informação de que precisa para tomar uma decisão informada. Já não se trata de um palpite, de um sonho ou de um acho que vai dar. Trata-se de fazer uma escolha baseada em evidências, em factos. E esta citação resume na perfeição o propósito final do plano. É um instrumento de decisão. A resposta pode ser um sim, vamos em frente, com força, mas também pode ser um não, a ideia assim não é viável, ou, quem sabe, precisamos de voltar atrás e rever estes pontos. E atenção, todas estas são respostas válidas. Um plano de negócios bem feito permite chegar a qualquer uma delas com confiança. No final de contas, um plano de negócios é muito mais do que um simples documento. É a primeira versão da história de uma empresa. Uma história que tem de ser coerente, convincente e, acima de tudo, bem fundamentada nos factos. E fica a pergunta no ar: que história é que cada novo plano de negócios irá contar?